caro aluno, estamos dando início à nossa disciplina Produção e Industrialização de Alimentos. Este é o slide de abertura. A disciplina Produção e Industrialização de Alimentos é parte integrante do curso Profuncionário, carga horária total de 60 horas, e eu sou sua professora, Vanessa Sampaio Dias Gomes. Meu e-mail, vanessa.qmk@hotmail.com. Sou graduada em Química Licenciatura e Química Industrial pela Universidade Federal do Maranhão, UFMA. Especialização em Educação de Jovens e Adultos no IFMA, Instituto Federal do Maranhão. Atualmente, leciono como professora de Química no ensino médio, em uma escola pública estadual, e professora de Ciências na Educação de Jovens e Adultos em uma escola pública municipal. É um prazer estar com vocês. Sejam bem-vindos a mais um caderno do curso técnico de formação para os funcionários da educação. Este é o caderno número 13 do eixo de formação técnica específica em alimentação escolar, intitulado Produção e Industrialização de Alimentos, dedicada à habilitação do profissional como técnico em alimentação escolar. Portanto, esse curso vai habilitá-lo a trabalhar como técnico em alimentação escolar. Bem, dentro da apresentação da disciplina, nós vamos ver que nesse caderno vamos tratar do sistema de produção de alimentos, abordando a produção agrícola, a industrialização e o consumo responsável e consciente. Aqui também nós iremos conhecer a produção oriunda da agricultura familiar e o sistema de produção orgânica. Além disso, aprenderemos como escolher melhor os alimentos e trataremos da influência da mídia no processo de compra e consumo de alimentos. Então, como vocês podem perceber, nós vamos tratar desde a produção, comercialização, consumo, até a questão de como a mídia ela vai ter essa relação com o alimento, ela vai apresentar, ela vai fazer toda a divulgação dessa questão da alimentação. Em cada capítulo, teremos textos para leitura e reflexão, dicas de outros materiais para buscar e pesquisar, apresentação de legislações e normas que regulamentam a produção de alimentos no Brasil, além das atividades práticas para registro no seu memorial e relatório final. Então, serão momentos em que a gente pode estar tratando da disciplina, estar trocando experiência, onde nós vamos poder perceber como vocês estão tomando conhecimento da disciplina e registrando esses conhecimentos. Também nós vamos estimular você a conhecer mais sobre o sistema de produção de alimentos, na tentativa de inseri-lo ativamente na política de alimentação escolar, resgatando suas experiências e conhecimentos e qualificando-o para o melhor desempenho nas suas tarefas do dia a dia na escola. Então, da nossa parte, nós vamos estar aqui nos dispondo a trabalharmos juntos, a andarmos com vocês de maneira a estimular que vocês possam desenvolver habilidades e resgatar experiências e trazer conhecimentos para a sua melhor e maior qualificação. Nessa disciplina, nós vamos tratar da produção de alimentos no Brasil, industrialização e produção de alimentos, consumo adequado e consumidor consciente, comércio e consumo de alimentos saudáveis, comportamento alimentar, agricultura familiar e alimentos orgânicos. Como objetivo geral, nós vamos ampliar os conhecimentos acerca da produção, industrialização e comercialização de alimentos no Brasil, inclusive em relação à agricultura familiar e à produção orgânica, dispondo de melhores ferramentas teóricas para atuar na alimentação escolar e protagonizar a mobilização e a organização da comunidade escolar para a prática de uma alimentação mais saudável e adequada. Então, essa disciplina ela vai trazer novos conhecimentos,
vai abrir novos leques para que você possa compreender desde a produção, industrialização e comercialização dos alimentos no país e a relação que todo esse sistema tem com a agricultura familiar e a produção orgânica. E vamos ver a disposição das ferramentas teóricas para atuar dentro do ambiente escolar a partir desses conhecimentos. Então, como você, o profissional da escola, vai atuar a partir desses conhecimentos no ambiente escolar? A sua prática pedagógica, a fim de termos uma alimentação mais adequada e saudável para os nossos alunos. Quais os nossos objetivos específicos? Nós teremos nossas unidades, onde na primeira unidade nós vamos trabalhar slides e videoaula 1.1, onde nós vamos conhecer a origem dos alimentos no Brasil, desde a sua produção até o consumo. No slide e videoaula 1.2, nós vamos compreender como a publicidade influencia no comportamento alimentar. Então, aqui nós vamos perceber desde de onde o alimento, como ele é plantado, né, a origem dele no Brasil, a questão de como está essa questão da exportação, quais os alimentos mais comercializados no país, e a questão da influência da publicidade no comportamento alimentar. Já na unidade 2, nós vamos ver no slide videoaula 2.1, assunto onde nós vamos aprender a fazer escolhas de alimentos de forma consciente e evitando os desperdícios. Aqui nós teremos um trabalho de conscientização, onde a nossa relação com o alimento é uma relação adequada, onde nós não vamos ter mais aquele desperdício de alimento. Ainda na unidade 2, no slide videoaula 2.2, nós vamos entender a agricultura familiar no Brasil e a sua importância na alimentação escolar. Vamos tratar de como é a agricultura familiar no nosso país e de que forma ela surgiu dentro do ambiente escolar, de que forma ela está presente dentro do ambiente escolar através da alimentação escolar. E chegando então na unidade 3, no slide e videoaula 3, nós vamos conhecer os alimentos orgânicos e como acontece o processamento e comercialização desses produtos. Então, para quem não sabe, não conhece, nós teremos uma unidade em que vai tratar desses alimentos orgânicos. O que são esses alimentos orgânicos? Como nós podemos reconhecer a importância dele, como ele pode trazer uma alimentação mais saudável para os nossos alunos. Tudo isso vai ser abordado nessa unidade 3. Bem, conhecendo esses objetivos, aí chegaremos então no nosso conteúdo, onde na unidade 1 nós vamos tratar da produção de alimentos no Brasil, do campo à mesa. Então, desde lá da plantação, colheita, como é feito, quais são os principais grãos que nós temos aqui no nosso país, como é feita essa questão da produção, da plantação, da produção mesmo no nosso país, da exportação. Então, nós vamos conhecer até a mesa. Então, na unidade 1, através desse tópico, produção de alimentos no Brasil, do campo à mesa, nós vamos conhecer a origem do alimento, desde a sua produção até o consumo. O que significa habilitar o cidadão a fazer a escolha certa na hora de se alimentar, garantindo maior qualidade e segurança. Nessa jornada, nós vamos acompanhar o caminho que o alimento percorre até chegar ao consumidor. Saber que logo após o plantio e a colheita, é preciso cuidar do armazenamento e da estocagem dos alimentos até chegar à mesa do consumidor. Então, nós vamos conhecer a origem do alimento, de onde o alimento vem, de que forma ele é produzido, para que o consumidor, o cidadão, possa saber fazer escolhas mais conscientes e garantir uma melhor qualidade na sua alimentação. Qual o percurso? Também vamos ver qual o percurso que esse alimento faz, desde do local em que ele é plantado até as feiras e é feito a compra desse alimento até chegar à mesa do consumidor.
Nessa unidade 1, um outro assunto importante que nós vamos tratar diz respeito à pecuária e às principais lavouras da agricultura brasileira, onde nessa unidade nós vamos conhecer o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, identificar as principais lavouras da agricultura brasileira, que são soja, milho, arroz, feijão, café e laranja. Vamos ver que a pecuária se destaca com a criação bovina, a criação de aves e a criação de porcos, suína. Então, a pecuária, na qual se destacam os bovinos, as aves e os suínos. Outro assunto que também nós iremos conhecer nessa unidade, extremamente importante, são as cadeias produtivas de alimento. Nós vamos conhecer o caminho da produção agrícola da lavoura até a mesa do consumidor, prosseguindo com a distribuição e a comercialização dos produtos. Saber que o agricultor pode vender o alimento diretamente ao consumidor num processo produtivo denominado de cadeia produtiva curta. Então, veja bem, na cadeias produtivas de alimento, nós vamos conhecer quais os tipos de formas de comercialização, como é feito o percurso desse alimento, desde a lavoura até a mesa do consumidor. E aqui nós estamos vendo, nós vamos conhecer a cadeia produtiva curta, onde se trata de uma cadeia onde o próprio produtor ele está diretamente comercializando com o consumidor. Produção agrícola, consumidor. Então, o consumidor ele tem uma relação direta com o produtor e ele faz essa comercialização. Então, nós vamos conhecer como se dá esse processo através da cadeia produtiva curta. Veremos que as transformações econômicas, políticas, sociais e culturais produzidas pelas sociedades humanas ao longo do tempo determinaram um novo modo de viver dos sujeitos e coletividade. Então, todo o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento político, as transformações sociais e culturais, todos esses acontecimentos, eles trouxeram uma intervenção direta com a questão da alimentação, com o modo de vida da pessoa, com o sujeito, a individualidade do ser humano, do sujeito, e a sua relação com a coletividade. Também nós veremos que o consumo de alimentos, onde o consumo de alimentos minimamente processados estão sendo substituídos por alimentos submetidos ao processo de industrialização. Então, nós vamos ver que todas essas transformações econômicas, culturais, políticas, trazem uma modificação nos hábitos sociais do ser humano. Não somente uma modificação interna, mas também na sua relação com o outro e com os alimentos. Hoje, nós vamos perceber nas nossas aulas que, por conta do trabalho, das relações sociais, das adversidades, das transformações que a sociedade tem passado, nós estamos fazendo a troca de alimentos mais naturais por alimentos processados, alimentos minimamente processados por alimentos que são submetidos a um alto processamento. Então, nessa unidade, nós vamos tratar de como essas transformações vão influenciar na nossa forma de nos relacionarmos com o nosso alimento. Também nós vamos conhecer nessa unidade as cadeias produtivas de alimentos, que são chamadas de cadeia produtiva longa. Nós vamos aprender que com o processo de industrialização, os alimentos percorrem agora grandes distâncias entre o local de produção e o local de venda e consumo na chamada cadeia produtiva longa. Então, aqui nós vamos ver nessa unidade que existe também a cadeia produtiva longa, que é um percurso que distancia a produção agrícola do consumidor através do processo de industrialização, distribuição e comercialização do alimento. Então, nós vamos estudar essa cadeia produtiva longa e ver de que forma ela veio sendo cada vez mais
utilizada, né, como ela veio transformar todo o nosso modo de relação com o alimento, e ela está influenciando como a gente tem essa influência dessa cadeia em nossa sociedade. Na unidade 2, nós vamos tratar sobre industrialização e distribuição de alimentos no Brasil. Nós vamos entender o que é o processamento de alimentos e como são transformados pela indústria e vendidos nos supermercados como alimentos prontos ou que exigem pouco preparação para o consumo. Vamos compreender quais as características dos alimentos ultraprocessados e quais os cuidados que devemos ter com esses alimentos para não prejudicar a saúde e o meio ambiente. Então, nessa unidade, nós já vamos enfocar mais a questão do processamento dos alimentos. Como a indústria, ao receber esse alimento, ela trabalha nesse processamento, nessa comercialização com os estabelecimentos. E esses alimentos, eles trazem uma nova característica, porque são alimentos que são fáceis de preparar, com uma longa duração, que estão praticamente prontos para o consumo. Nós vamos entender as características desse alimento, que nós chamamos de ultraprocessado, e quais os cuidados que a gente tem que ter com esse alimento, e se ele influencia na nossa saúde, se ele nos prejudica. Então, toda essa questão da industrialização desse novo alimento processado, nós vamos estar abordando nessa unidade 2. Também nós vamos tratar nessa unidade 2 sobre a indústria de alimentos. Compreender o processamento para a elaboração de alimentos industrializados. Então, quais os caminhos, né? Quais as etapas do processamento? O alimento, quando ele chega na indústria, ele passa por quais etapas? O que é feito com esse alimento? Desde o recebimento, esse alimento vai passar por um processo de limpeza, o que vai ser adicionado a esse alimento para que ele tenha uma durabilidade maior. Então, todos esses procedimentos, esses processos que são realizados, nós vamos conhecer, vamos compreender esse processamento desses alimentos industrializados. Nós vamos também observar as várias fases de processamento dos alimentos, desde a produção e seleção da matéria-prima até o armazenamento e a distribuição final dos produtos. Então, nós vamos observar como se dá esse processamento dos alimentos, né? Desde a matéria-prima, como esse alimento ele vai estar sendo armazenado e como ele vai estar chegando ao consumidor, sendo distribuído. Então, tudo que norteia a indústria de alimentos, tudo que norteia essa questão de marketing, de armazenamento, de processamento em si, desde a matéria-prima até o produto final, nós vamos conhecer aqui na indústria de alimentos. Também, nessa unidade, nós vamos abordar a questão do consumo alimentar no Brasil. Nós vamos verificar que o processo de industrialização de alimentos tem crescido, e o que reflete em um menor consumo de alimentos in natura e um aumento do consumo de alimentos industrializados. Diante dessa situação, vamos observar a necessidade e a importância de ações de educação alimentar e nutricional para a promoção de práticas alimentares mais saudáveis. Então, nessa unidade, nós também vamos tratar da questão de como esse tipo de alimento industrializado ele tem crescido na nossa sociedade moderna. Hoje a mulher, nós compreendemos que a mulher ela tem a necessidade de buscar o mercado de trabalho também, né? Muito mais cedo e numa jornada igualitária também, uma grande jornada de trabalho. Então, por conta disso, dessa demanda da própria sociedade, né, do mercado de trabalho, isso vai refletir na questão do alimento. A mulher hoje em dia ela está tendo que consumir, né, juntamente com sua família, alimentos processados, porque são alimentos em que ela tem que são alimentos que têm uma duração bem maior, são fáceis de preparar, e aí ela dispõe desses recursos. E com isso, o consumo de alimentos in natura tem diminuído muito, né, por conta dessa questão do aumento do consumo de alimentos industrializados. Então, toda essa relação
do crescimento da sociedade moderna, do mercado de trabalho com alimentos industrializados. Tudo isso vai ser estudado nessa disciplina, nessa parte, nesse conteúdo, nessa unidade. E diante de toda essa problemática, nós iremos abordar a importância de uma conscientização e de ações de educação alimentar e nutricional para mudar ou minimizar essas práticas de consumo exacerbado desses tipos de alimentos que fazem mal se consumidos em excesso, para uma prática alimentar muito mais saudável. Então, tudo isso vai ser tratado nessa unidade, nesse conteúdo. Também nós vamos tratar a relação da publicidade dos alimentos com o comportamento alimentar. Então, comportamento alimentar e publicidade dos alimentos, essa relação nós trataremos também nessa unidade. Nós vamos verificar como a publicidade e a propaganda têm influenciado no que se refere às escolhas alimentares, compreender como surgem as doenças em decorrência de uma má alimentação e saber como desestimular as mensagens que promovem práticas alimentares não saudáveis. Então, nós vamos compreender como essa publicidade está influenciando nos hábitos alimentares desde a fase da infância até a fase adulta, a fase da velhice. Então, essa mídia, né, essa propaganda, essa publicidade, ela influencia. Então, de que forma ela influencia nesse comportamento das escolhas dos alimentos? E esses alimentos, esse consumo exagerado desses alimentos industrializados, ele tem trazido algum tipo de doença? Essa é uma má alimentação? Então, tudo isso nós vamos estudar nesse conteúdo. E também de que forma nós podemos desestimular o consumo de alimentos ultraprocessados e estimular o consumo de alimentos mais saudáveis, mais in natura. Então, tudo isso será abordado nessa unidade. Um outro assunto que também nós vamos tratar relaciona-se da fome à obesidade e às ações de promoção da saúde. Comportamentos alimentares na infância e adolescência, nós vamos conhecer qual o tipo de comportamento, como a criança escolhe o alimento, né, o que é da sua preferência. Nós vamos observar uma alteração progressiva dos perfis de saúde da população. Nós vamos destacar que a desnutrição ainda constitui um importante problema de saúde pública. Nós vamos conhecer as políticas de saúde pública de prevenção e combate à obesidade. Então, nós vamos ver como é esse comportamento alimentar desde a infância, passando pela adolescência, chegando na fase adulta. Nós vamos observar esse comportamento alimentar e como esse comportamento vai influenciar na saúde da população. Né? Como esses hábitos alimentares adquiridos desde a infância vão influenciar na questão da saúde da população. Também nós vamos abordar que ainda existe a questão da preocupação com a desnutrição, né, que é um problema de saúde pública, e também a preocupação por conta do alto consumo de alimentos ultraprocessados, a preocupação com a questão da obesidade. Então, todo esse assunto será tratado nessa unidade. Vamos conhecer o comércio de alimentos. Vamos aprender a escolher o estabelecimento para a compra dos alimentos, utilizando sempre como critério a limpeza e a organização do ambiente e a higiene dos atendentes e também se o local apresenta condições adequadas para a conservação dos alimentos oferecidos. Então, nós vamos conhecer como se dá a questão da comercialização. E importante observar que desde o estabelecimento a gente precisa ter um enfoque para compreender que esse alimento precisa estar bem acondicionado, comercializado de uma forma adequada para que ele mantenha a sua qualidade. Vamos conhecer as regras específicas estabelecidas pela Anvisa para empresas que produzem
e ou manipulam o alimento. Então, quais as regras específicas estabelecidas pela Anvisa? Quais as formas de manipular o alimento? Então, tudo isso nós vamos estudar nessa unidade. E também aprender algumas orientações na hora de realizar as compras. Saber que nem todo alimento, embora esteja lá no supermercado, dentro da geladeira, né? Ou então dentro do freezer, nem todo alimento ele deve ser comprado. A gente tem que olhar, estar atento a alguns aspectos que vão denunciar se aquele alimento está bom para consumo ou não, apesar de estar sendo comercializado. Outro assunto que nós vamos abordar e também conhecer diz respeito aos rótulos de alimentos e rotulagem nutricional. Nós vamos entender que o rótulo é a identidade do produto. Entender as informações do rótulo para que o consumidor faça uma escolha mais consciente na hora da compra. Saber que a rotulagem nutricional, descrição destinada à informação, a informar o consumidor sobre as propriedades nutricionais de um alimento, ele é importante para a verificação e a compra de um alimento muito mais saudável. Conhecer algumas informações que devem estar presentes obrigatoriamente em um rótulo. Então, nessa unidade nós vamos compreender a importância de se conhecer o rótulo, de se conhecer as informações descritas no rótulo. O rótulo, ele é a identidade daquele alimento. Então, nós vamos conhecer o quanto é importante nós sabermos, por exemplo, o teor de sódio naquele alimento, sabermos qual é a refrigeração adequada para aquele alimento, quais os tipos de conservantes que tem, se ele é um alimento que pode ter alguma substância que vai causar ou não alergia em alguém. Então, todas essas informações que são descritas no rótulo, nós vamos ter um pouco desse conhecimento para podermos fazer escolha muito mais adequada ao nosso tipo de alimentação. Outro assunto que nós vamos estudar diz respeito ao consumo responsável, no que se refere a conscientizar que ao consumidor devemos adotar atitudes que evitem o desperdício, utilizando os recursos de forma sustentável. Sugerir algumas ações para tornar o seu consumo mais consciente e responsável. Nós vamos aprender que devemos adotar algumas atitudes para evitar o desperdício de alimento e usar os recursos de uma forma muito mais sustentável. E ações para tornar o consumo mais consciente e responsável. Com relação ao desperdício de alimentos, nós vamos verificar que o Brasil é um dos países que mais desperdiçam alimentos e compreender como evitar esse desperdício desses alimentos. O nosso país é um país de contraste, né? Existem regiões, localidades em que crianças ainda têm fome, morrem de fome. Por outro lado, existem locais e regiões em que há um imenso desperdício de alimento. Então, nós vamos estar tratando desse conflito, né, dessa questão ainda do desperdício de alimento no nosso país. Nessa unidade, nós também vamos abordar acerca da agricultura familiar no Brasil. Vamos conhecer o que é a agricultura familiar, entender a importância dela no Brasil e conhecer quem é o agricultor familiar. A agricultura familiar é a principal fornecedora de produtos básicos, produzindo 70% dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros, sendo, portanto, responsável por garantir boa parte da segurança alimentar e nutricional do país. Então, nós vamos conhecer, compreender como se dá esse processo da questão da agricultura familiar, né? Entender a importância dela no nosso país, conhecer o perfil do agricultor familiar e que ela é responsável por trazer produtos básicos, de alimentos, chega a ser 70% dos alimentos diários da nossa mesa de consumo, né? Nossa mesa dos brasileiros de consumo desses alimentos. E a questão da importância dele para a nutrição do país, a importância alimentar e nutricional do país. Nós entenderemos como a agricultura familiar é fortalecida no Brasil,
Assim, o Brasil está entre os países da América Latina e do Caribe que mais apoiam a agricultura familiar, que é da semeadura à colheita, da preparação do solo à comercialização. Veremos a relação da agricultura familiar e da merenda escolar através do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, que contribui para esse crescimento, pois garante que parte dos recursos destinados à compra do gênero alimentício para as escolas públicas de educação básica sejam adquiridos diretamente de agricultores familiares. Então, a agricultura familiar, nós vamos conhecer como ela se dá no nosso país, a importância dela. Nós vamos conhecer como faz a cultura, a colheita, a preparação do solo e a comercialização. Então, a importância de tudo isso para a alimentação dos brasileiros e a relação da agricultura familiar com a merenda escolar, fazendo parte do Programa Nacional de Alimentação Escolar e como obrigatoriamente vai estar na alimentação, como obrigatoriedade na alimentação dos nossos alunos, fortalecendo a questão nutricional. E chegamos na unidade 3. Nessa unidade, nós vamos abordar a produção orgânica, conhecer o que são alimentos orgânicos, diferenciar alimentos orgânicos de alimentos hidropônicos, verificar as diretrizes da produção orgânica, o uso de agrotóxicos versus produção orgânica no Brasil, perceber os riscos do uso indiscriminado desses agrotóxicos, conhecer o processamento e comercialização de produtos orgânicos. Então, tudo isso nós vamos estar verificando e aprendendo e discutindo na unidade 3. Nosso procedimento de ensino, ele vai trazer slides e videoaulas de apresentação, que é a apresentação do plano de ensino, que é o que nós estamos abordando. Na unidade 1, os slides e videoaula 1.1, com produção de alimentos no Brasil. E slide e videoaula 1.2, com a industrialização e distribuição de alimentos no Brasil. Como material complementar, nós vamos estar trazendo um vídeo que aborda sobre cuidado com alimentos industrializados. Então, esse vídeo ele vai mostrar a influência desses alimentos industrializados, né? O quanto eles estão sendo consumidos diariamente na nossa mesa, essa relação com a sociedade moderna, com o mercado de trabalho e a opção por esse tipo de alimento e de que forma ele pode estar interferindo na saúde do brasileiro, né? Quais os perigos, quais os cuidados que a gente tem que estar tomando com esses alimentos. Também a relação desses alimentos industrializados com a questão da obesidade, né? Que são alimentos com alto teor de gordura e de sal. Então, qual a relação desses alimentos com doenças, né, da sociedade moderna, como, por exemplo, a obesidade. Nos procedimentos de ensino, nós vamos ter o fórum de dúvida, onde ali nós vamos estar tratando de assuntos que estão relacionados às dúvidas dos nossos alunos, está esclarecendo. Também a questão da atividade presencial, que é a apresentação do plano de ensino através da mídia, discussão dos conteúdos a serem trabalhados. Nós vamos assistir o vídeo Cuidado com Alimentos Industrializados e, em seguida, nós vamos formar grupo para discutir e debater as questões propostas. Então, nós vamos dar início na nossa disciplina, nossa atividade presencial, com esse cronograma, né? Apresentando o plano de ensino na mídia, discutindo esses conteúdos que serão trabalhados e assistindo o vídeo Cuidado com a Alimentação Industrializada, que vai tratar um pouco do que a nossa disciplina, Produção e Industrialização de Alimentos, vai abordar. E aí nós vamos partir para discussões propriamente acerca da disciplina e das questões que serão propostas para os nossos alunos. Na unidade 2, nós teremos slide e videoaula 2.1, onde nós vamos abordar o consumo adequado e consciente. E no slide e videoaula 2.2, nós vamos tratar da agricultura familiar no Brasil. Teremos como material complementar questionário disponível no ambiente,
feito com os nossos alunos questionário em cada unidade, e também nós teremos um vídeo, que é um documentário muito além do peso, que vai tratar a questão da obesidade no nosso país, que ela começa com essa relação dos alimentos desde a infância. Então, isso nós vamos estar tratando na nossa disciplina, discutindo ao longo do conteúdo. Também no procedimento de ensino nós teremos o fórum de dúvida, nós teremos também a atividade avaliativa à distância, que são os questionários que serão trabalhados e disponíveis no ambiente. Fórum de discussão, onde o aluno vai assistir ao documentário Muito Além do Peso, disponível no material complementar, e discutir no fórum a seguinte questão: o mundo passa por grandes transformações e a vida moderna trouxe diversas mudanças, principalmente nos hábitos alimentares. Comente sobre essas mudanças e como trazem consequências para a saúde da população. Então, nós vamos comentar como essas mudanças trazem consequências, quais essas consequências para a saúde da população. Então, tudo isso nós vamos tratar no fórum de discussão. Teremos também a atividade presencial, onde o aluno irá fazer a leitura do Manual de Orientação aos Consumidores, leia o Manual de Orientação aos Consumidores da Educação para o Consumo Saudável. Você sabe o que está comendo? Então, esse material será fornecido ao nosso aluno em ambiente e ele fará a leitura desse material. Você sabe o que está comendo? Aí, a partir daí, ele vai fazer uma visita a um supermercado ou local de venda de alimento e selecionar esses produtos industrializados para analisar os rótulos, que está dentro do nosso conteúdo tratado durante a nossa disciplina. Na unidade 3, nós vamos tratar dos slides e videoaula 3 com a produção orgânica no nosso país. O que são os alimentos orgânicos, como eles são produzidos e a relação dele com a alimentação escolar. Como material complementar, nós temos o Manual da Agricultura Familiar, um fórum avaliativo, onde vai se abordar: você sabe o que é agricultura familiar e qual a contribuição das agriculturas familiares para o desenvolvimento do Brasil? Qual a relação da agricultura familiar com a alimentação escolar? Então, essas questões serão abordadas no fórum avaliativo. E a avaliação? Nossa avaliação, ela será durante todo o processo, ela será processual, frequência nas atividades presenciais no polo, aprovação nas atividades do ambiente e na avaliação presencial. Primeira nota pesa 30, que é o conjunto de atividades no ambiente, mais fora avaliativo. E segunda nota pesa 70, que são as atividades de prática presencial. E nossas referências, que vocês poderão estar visualizando aí no ambiente, o nosso livro básico, que é do Ministério da Educação, Secretaria da Educação, Produção e Industrialização de Alimentos, e outros materiais que vocês poderão estar verificando no ambiente. Quero dizer que é um prazer enorme tê-lo na nossa disciplina. Espero que nós possamos trocar muitas experiências e que haja muito crescimento para você ao longo da disciplina. Nos nossos fóruns, nos nossos debates, nas nossas atividades presenciais, nas nossas atividades em polo, que tudo possa trazer conhecimento, contribuir para o seu crescimento dentro do ambiente escolar. Você pode contar conosco, estamos aqui para ajudar a todos e andar com vocês nessa caminhada, de mãos dadas, cooperando, colaborando uns com os outros. Sejam muito bem-vindos. Espero no decorrer da disciplina.